Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos nesta manhã, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos envolva nas suas vibrações, assegurando todo para todos nós essa sensibilidade que o Evangelho nos promove no convite incessante para as nossas reais mudanças. E hoje, com muita alegria, iniciamos mais um capítulo, que para nós um capítulo de muita expressão, que é o Cristo Consolador. Então, nós vamos ler o item 1, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós, que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ela ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que o Mestre nos envolva nas vibrações de paz, de serenidade e de muita confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Amado Jesus, que o Senhor possa agasalhar todos aqueles que estão em dor, em aflições, todos aqueles, Jesus, que não se encontram conectados com esta grandeza do seu Evangelho, como também para todos aqueles que estão conectados, mas nem sempre o vivenciam. Que a paz, a esperança de um futuro melhor, construído por nós mesmos, seja para nós esse alento, esse diapasão de luz e de esperança. Que Deus nos proteja hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos falando de um capítulo que vai nos mostrar o que é o jugo leve. Jugo é a lei. E muitas vezes nós não compreendemos esse jugo e nos colocando numa posição de vítima. Então, nós vamos lembrar daqueles primeiros cristãos que ainda viviam num período de muita dificuldade. A ideia de justiça, para eles, era uma ideia muito oprimida e um assunto que trazia para eles grandes dores.
porque a justiça na época dos primeiros cristãos era muito diferente da justiça que nós conhecemos hoje. Primeiro, eles não tinham conhecimento da verdade nem das leis. Segundo, eles viviam sob o jugo da política dos homens. Então, em virtude dos postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava para eles o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. Muitos se aglomeravam em multidão de dores, de aflições, eram os aflitos, que eles queriam ouvir a palavra do Cristo como se fosse uma exortação divina que eles não sabiam avaliar. E por isso Jesus lhes faz o convite, e esse convite se estende até nós, porque quando Jesus diz: "Vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei." Olha, isso é muito sério. Como ele vai nos aliviar? E da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. Então, são muitas pessoas sofrendo em nosso mundo, muitas. E muitos trazem doença, outros choram de angústias. Mas todos conclamam na sua prece, nas suas rogativas, todos pedem o amor. E muito pouco é dado a atenção de que nós todos somos carentes do conhecimento e da vivência do Evangelho. Todos nós podemos amar, mas nós já vamos percebendo que Jesus nos trouxe um alento porque ele nos deu atenção e nós ativamos a esperança. Então, quando ele fala: "Vinde a mim", ele está nos dizendo: "Todos vós que sofreis." E ele acrescentou: "E eu vos aliviarei." Olha, isso para nós é uma bênção saber que Jesus, ele nos convida, mas ele nos chama a atenção para que a gente possa viver de uma forma diferente. Então, a recordação dos exemplos do Mestre, eles não podem ficar ligados só ao povo da Judéia, mas a todos nós que recebemos esse estímulo e esses ensinos, que são ensinos imorredouros, não acabam. Então, nós vamos ver que em todos os lugares, tanto na Ásia Menor, na Grécia, na África, e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, falava da sua filosofia nova, que abraçava todos os infelizes. Esta é o grande legado dessa lição do Evangelho que nós todos temos que buscar para que a gente possa compreender o seu valor em nossa vida. O que nem sempre nós fazemos. E muitas vezes nós não compreendemos o que Jesus está nos dizendo quando ele afirma para nós a respeito desse jugo leve, quando ele fala para nós todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontra a consolação em a fé no futuro, em confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Se ele veio ensinar, eu pergunto para vocês, por que nós ainda não aprendemos? Essa é uma pergunta que todos nós precisaríamos de fazer para nós. Por que nós não aprendemos? A sua doutrina, amigos, é a doutrina do perdão. É a doutrina que nos ensina a lei do amor e também nos ensina a amar. Essa lei, olhando pelo lado do perdão como o lado do amor, ele ilumina os nossos pensamentos, ilumina os nossos corações de esperança, porque nós vamos saindo daquele ambiente corrupto daquela época para sentir a grandeza do ensinamento de Jesus. Então, nós vamos ver que os cristãos, eles foram acusados de toda sorte, e eles venceram as suas dores porque eles passaram a acreditar.
E o que Jesus nos trouxe de tão importante que nós ainda não conseguimos a viver com brandura, com humildade, para entender que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave? Então, veja bem, nós muitas vezes queremos que Jesus faça por nós o que nós não fazemos para Ele. Então, todo aquele que faz ou que pensa ao contrário do amor, do bem, da caridade, ele não está valorizando a fé no futuro, que é a nossa consolação. Por isso, as bem-aventuranças. E nós falamos de uma bem-aventurança que nos convidou a perceber o valor dela em nossa vida. Nós observamos também sobre aqueles que, ao contrário, nada espera após essa vida, são os materialistas, aqueles que vivem das suas ilusões e simplesmente duvida. Então, todas as suas aflições têm um peso muito grande, que é consequência de atos deste, só apenas deste mundo. As aflições caem como todo o seu peso, nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou a Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Ora, nós precisamos entender que diante de Jesus, quando ele fala isso para nós, todos nós que nos consideramos imperfeitos e muitas vezes até infelizes, fomos a ele a fim de ouvir-lhes os seus ensinamentos, as suas instruções. Os oprimidos e os aflitos, quem são? Será que nós não estamos neste quadro? Os oprimidos, os aflitos, os doentes, cansados, sedentos de justiça, os desvalidos de toda sorte, os desamparados, os perseguidos, os caluniados, porque tantas vezes nós reclamamos, nós nos entristecemos, nos tornamos seres fracos e muitas vezes desesperados, outra hora irritadiços, muitas vezes nós não compreendemos as nossas dores e muito menos temos a esperança de ter momentos mais felizes. Então, o Evangelho nos diz que faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete os aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância da lei. Todos nós que aqui passamos por dificuldades, e nós vamos entender que, por maior que seja, o jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. E nós não queremos fazer. Nós não temos, nós achamos que as coisas não competem a nós como um dever, o dever é moral, o amor, que nós temos que amar, muitas vezes queremos que o outro nos ame, e a caridade, que é a caridade moral. Então, perante Jesus, nós precisamos considerar tudo aquilo que ele vem nos ensinar. E o Divino Mestre ele responde-nos com as instruções da Boa Nova, validando para nós, de uma forma para todo sempre, que nós somos espíritos, filhos de Deus. Aqui na Terra estamos temporariamente e é definitiva para nós a vida do espírito e não a vida do corpo, a vida do homem. Se nós observarmos, nós fomos amparados todos os instantes e continuamos a ser. Jesus nos reconfortou muitas vezes, esclareceu-nos. Nunca esqueçamos, amigos, que nós somos um espírito milenar e que nós precisamos ser estimulados a cada dia mais, e ele fez isso, para que a gente nos conheça melhor, expressando claramente, com vista a todos os povos, quem somos. Então, o Consolador prometido, ele tem um valor muito grande quando nós ainda ecoamos no nosso pensamento a frase de Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem não está cansado? Quem não está sobrecarregado? E quem não quer ser aliviado? Mas, no entanto,
Para que eu possa ir até Jesus, eu preciso encontrar dentro de mim a humildade, a brandura de coração, para que a gente possa caminhar, pois tudo aquilo que nós pensarmos de dor, de situações que nos impedem, nós vamos ver que é suave o jugo dele e leve o fardo. Por quê? Porque nós somos um espírito milenar que já erramos muito, já tivemos muitas dificuldades. E muito ainda, se a gente crer, a gente está continuando a caminhar por esses caminhos das nossas desilusões. Então, há muitas moléstias que mostram para nós que foi uma causa dessa intemperança mental, os hábitos viciosos que é necessário extirpar de dentro de nós, como a calúnia, a maledicência, o mau-grado, o desânimo. Tudo isso precisa ser modificado. Se Jesus nos convida, vinde a mim, como um amigo eterno, nós precisamos aprender a conhecer melhor quem nós somos. E aí, para conhecer a gente, nós temos que mostrar o quanto nós precisamos nos colocarmos diante do nosso Divino Mestre como um mestre e o Senhor de nossa libertação. Então, a busca de Jesus é algo que nós precisamos pensar quando ele fala do sofrimento, das dores, né? Mas também não podemos esquecer, quando ele fala, vinde a mim. É o convite para a nossa esperança, é o convite de nossa consolação. E aí me lembro da passagem do Evangelho com a Maria de Magdala, que estava entrando em dor, né? E enquanto Jesus, percebendo a grandeza mesmo num sentimento adormecido, ele lhe dá esperança e lhe traz de volta para que ela pudesse prosseguir. Com a mulher samaritana, nós já lembramos da passagem que ela estava com sede. E Jesus, então, ele é a fonte da água viva. E é por isso que ele nos convida a beber desta água. E mesma coisa quando nós falamos da fome. Até hoje nós temos fome, fome da verdade. E o que Jesus nos mostra? Eu sou o pão da vida. Então, fora do pensamento do Cristo, distante dele, nós, queridos irmãos, não vamos compreender o jugo leve. E nem muito menos o papel do Cristo Consolador. Porque consolar não é resolver. Consolar é alimentar o nosso pensamento de esperança, estimulando-nos a conhecer o código divino que está em nós e a observância que devemos ter com a lei divina. Mas essa observação vai nos convidar também a pensar que todos nós temos um pretérito bastante delituoso. Então, o que nós estamos passando hoje não pode ser sofrimento, se tiver compreensão. É uma luz divina que está nos iluminando, nos aquecendo, para que eu possa desenvolver em mim o dever de amar o próximo como a si mesmo, o amor e a caridade. A caridade de todas as virtudes, nós reconhecemos que ela tem o seu peso, ela tem o seu valor, porque é por meio da caridade que nós vamos conhecendo nós mesmos. Assim, Jesus, todos nós, mestre, desejamos o vinde a mim, a irmos até o Senhor. Por isso, nós estamos aqui nesse momento do passe, rogando o amparo divino, rogando esse estímulo que o Senhor nos traz, para que eu tenha certeza de que todas as vezes que eu vou sair de mim para ir estar com o Senhor, eu estarei me curando, eu estarei me amando. Por isso eu peço nesta manhã, ajude-nos, visite os nossos lares, estenda as mãos, Mestre querido, sobre todos nós e sobre aqueles familiares que nós buscamos nesta hora, nossos amigos que se encontram enfermos, nos hospitais, nos UTIs, que todos eles
sejam agraciados pelo passe. Saibamos dividir esse espaço com tantos outros irmãos. Que a doce paz de Jesus possa nos fortalecer, envolvendo-nos de compreensão, rogando em favor das nossas águas, que elas se transformem em medicamentos, e que serenamente possamos usar desses recursos para mantermos firmes, erectos e confiantes. Assim, Jesus, que a sua luz ilumine todas as nossas consciências e que o seu agasalho sustente-nos diante dos impasses da vida. Que Deus nos abençoe. Um abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja, irmãos.